Olá, estamos mais uma vez aqui juntos no nosso terceiro encontro, no meu programa Minutos com a psicóloga Joyce Brito. E como é bom estarmos sempre juntos, não é? Na semana passada a gente falou várias questões sobre alguns esquemas, que são tatuagens da alma que a gente traz e aciona elas sempre que a gente está num processo bem complicado da nossa vida adulta, a vida de hoje. E essa semana várias pessoas também me pararam e foram me indicando para amigos. Então eles diziam assim: Joyce, bem que você podia ajudar a fulana, bem que você podia ajudar a ciclana. Aí tem outro ponto muito importante da psicologia. Não dá para eu indicar que outra pessoa faça um tratamento se ela não quer. Algumas pessoas também me colocaram no meu Face, que me acharam como Joyce Brito, e me falaram assim: Joyce, como eu preciso de muita mudança, mas eu não sei se eu sou capaz. A capacidade vem de você. Eu só estou aqui para ajudar com que você consiga ajustar essas questões, mas precisa querer. E isso, às vezes, depende muito mais de vocês do que do próprio profissional. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a depressão, e que às vezes é um assunto que muitas pessoas não querem falar. Alguns não assumem, outros ainda criticam, o que é pior, tem preconceitos e ainda depende da família em que essa pessoa está inserida, ela ainda acha que é frescura, sai disso. Você já não teve isso? Eu tive alguns processos deprimidos, não era depressão de fato, em que a gente fica meio triste e as pessoas viram e falam assim: você sempre foi alegre, sempre sorriu, bola pra frente, vamos embora. Ou às vezes acontece muito de uma pessoa muito próxima a nós estar nesse processo de tristeza profunda, não consegue sair daquilo, não consegue dar conta de algum recado, principalmente quando existem perdas significativas, e isso não é só perdas de luto, não é só morte de alguém, mas são perdas às vezes de objetos, de emprego. E olha como o nosso país está hoje, não é? Quantas pessoas perderam o emprego e desesperadas, inclusive, porque precisam sustentar as suas famílias. E isso gera, sim, situações complicadas e que nos traz a depressão. Muitas pessoas, então, elas às vezes são super felizes, têm a família perfeita, marido perfeito, filhos lindos, saudáveis, uma linda casa, um belo carro, e as pessoas dizem: nossa, que frescura, tem tudo, por que está deprimido? Porque a depressão não vai variar de acordo com o que eu tenho em casa ou do que eu estou vivendo em relação ao olhar do outro, mas como eu estou lidando com algumas coisas. A depressão, ela é um estado cognitivo de pura inadequação, e isso gera a desesperança. O que é isso, Joyce? Eu não consigo mais ter esperança de que alguma coisa possa ser boa para mim. Existem 3 fases super importantes em que a pessoa passa no processo para que ela entenda que realmente está num transtorno depressivo. Em que sentido funciona isso? Primeiro é a visão negativa que ela tem de si mesma. Eu não consigo fazer, não dou conta, ninguém vai ligar para o que eu estou fazendo, ninguém liga para mim. Então ela começa a entrar no processo negativo de si, de todas as coisas que ela fazia muito bem, mas que ela começou num processo, às vezes, de que alguém disse: isso que você está fazendo não é legal. E ela não entendeu, talvez, como uma correção de alguma coisa naquele momento, mas ela levou isso para a sua vida pessoal. Então é um dos vínculos que a gente fala que começa a vir essa sensação da depressão. O segundo é experiências atuais também de forma negativa. Ela vai criando obstáculos sobre as coisas. Não, eu nem vou fazer porque eu não dou conta. Lembra que eu disse sobre esquemas? O inadequação, ele é bem isso, não é? E aí ele gera a incapacidade. Eu não consigo fazer mesmo, eu nem vou. Se eu for, eu sei que vai dar problema, que vai dar errado. Então, vamos agora. Vamos sair agora? Não vou, porque se chover. Não, e se eu for lá e alguém for falar alguma coisa de mim? Entende? Lembra que eu falei sobre isso já? E aí a gente tem o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? É a visão negativa do futuro. E aí é bem complicado. Por quê? Porque ela já antecipa alguma coisa que poderia acontecer, mas de maneira negativa. Quando o ser humano começa a pensar muito negativamente das coisas e as suas cognições são bem disfuncionais, ou seja, não permite com que ela atinja o seu objetivo, que às vezes é estar bacana num lugar, sentir-se feliz, e ela começa a ver... Já ouviram alguém dizer assim: olha, eu estou sozinho em meio à multidão? Geralmente, bastante pessoas deprimidas têm essa tendência de dizer: eu me sinto sozinha, mesmo estando com muitas pessoas ao meu lado. Não tem isso? Eu mesmo já passei por isso também. Mas aí a gente entra entre tristeza, que é
estado normal que a gente vive no nosso dia a dia com o processo de transtorno depressivo. Então, às vezes, estou só num estado deprimido. É uma tristeza passageira. É a perda de algum ente querido. E que eu sempre digo que existe o luto, que é o nosso luto real. Qual é esse luto? Aquele em que eu perdi a pessoa e que durante um ano isso tem a tendência de ficar muito forte em mim. E por que, Joyce, isso acontece? Porque tudo eu vou passar pela primeira vez. É o primeiro aniversário, o primeiro dia das mães, dia dos pais, dia de festas, qualquer nesse sentido. No segundo ano, eu não digo nunca para os meus pacientes, depois vai passar tudo e vai ficar ótimo, pronto. Não existe isso. Mas a dor, essa sensação e esses pensamentos tornam-se um pouco menores. E aí a gente consegue lidar um pouco mais. Quando ele se torna, então, patológico, quando eu estou o tempo todo vivendo aquele momento de tristeza como se ele não tivesse fim. Então, eu convido vocês neste momento a que nós possamos pensar um pouco mais sobre as nossas questões em relação ao nosso cotidiano. Em que momento será que eu fiquei muito triste? Ou em que momento que eu estou conseguindo entrar nesse processo e sair dele? Por que você está dizendo isso, Joyce? Porque a tendência do depressivo é, na sua maioria das vezes, o próprio suicídio. A tentativa de suicídio. Ou seja, não vejo mais solução em lugar nenhum, não consigo achar mais solução para nenhum dos meus problemas e eu exagero às vezes o problema negativamente, mesmo tudo estando muito colorido, eu ainda estou enxergando tudo preto e branco. As minhas cognições, que são os meus pensamentos, estão sempre focados na perda, na desesperança de que eu não vou conseguir, de que vai dar errado, e isso só me resta uma solução. Alguém disse que morrer seria a melhor solução. Então as tentativas de suicídio acabam aumentando sempre um pouco mais. É muito importante, então, que nós nos acertamos bastante em relação ao nosso próprio humor, né? A irritabilidade é uma das coisas mais complicadas mesmo e que já aparece no depressivo. Tudo irrita. Sabe aquela coisinha de falar assim, o pingo no i pra mim? Pra mim, o pingo é i. O copo transbordou, mas uma gota já era. Não é? Eu ainda digo que é uma panela de pressão que nós esquecemos no fogão e que aquele pininho girou a ponto de explodir. A depressão, ela me mostra isso. Eu não tenho mais nenhuma expectativa de nada. Então, esse humor fica deprimido. A autoestima super baixa. Eu não tenho vontade de me mostrar para o mundo, não tenho vontade nem de me ver. Então, como é que eu vou me comportar comigo mesmo? Lembra que eu disse? É uma negação, é uma visão sempre negativa de mim mesmo. Ou seja, nunca está bom. Eu não sou boa o suficiente para nada. Então esse processo ele acaba intensificando cada vez mais. Nós ficamos mais desanimados, mais cansados facilmente, eu não consigo ir daqui e ali, e aí a nossa alimentação tende a diminuir, e olha quantas coisas. E eu digo para você, depressão, ela mata. Olha que engraçado, não é? Joyce, mas só uma tristezinha mata? Sim, porque ela vem acarretando com várias situações. Se eu não me alimento, é claro que ela vai ter a tendência de me deixar mais fraco. Então, a depressão em si, ela ajuda com que o seu processo de desequilíbrio fique muito forte e que você não dê conta disso. Então, primeira coisa, vamos identificar alguns sintomas. Se você percebe que está sempre triste, que está o tempo todo irritada, vamos repensar sobre isso? Vamos tentar fazer um quadro de atividades do que você tem a fazer e de como você faz, para você conseguir se organizar e aumentar um pouco mais as suas alegrias, tirar um pouco mais os seus medos e inseguranças? A depressão, ela é um assunto muito amplo. E hoje eu quero deixar para você, que está aí me ouvindo, um pequeno exercício. Será que tudo que acontece no meu dia a dia é sempre ruim? Será que esses meus pensamentos de que tudo não está sendo bom não está mais me permitindo sorrir das coisas pequenas e belas? E é muito importante que você faça essa autorreflexão. Eu estou aqui para ajudar você. Mas lembra que é um processo colaborativo? Eu colaboro com você e você comigo na mudança da sua história. E chegamos ao final do nosso terceiro encontro, no Minutos com a psicóloga Joyce Brito. E não se esqueça que esse programa não é meu, é nosso. Participe junto comigo. Mande suas dúvidas, sugestões e até mesmo aquelas coisas mais conflitantes que você tem em casa, que eu também respondo, viu? Aqui no e-mail da TV Conquista ou no meu e-mail, psicologajoycebrito@gmail.com. Nos vemos na próxima semana aqui, juntos na TV Conquista. Obrigada.